A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Quero congratular com os irmãos a minha estada aqui, o convite que recebi para estar nessa casa. Estar aqui é sempre um prazer, em especial hoje, em agradecimento a Deus por mais uma primavera, nosso pastor, presidente dessa igreja, pastor Peixoto. Quero convidar você, amado, a abrir a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo. Ele escreve ao seu filho e irmão Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, quiser chamar a atenção para alguns detalhes desta carta. Quero congratular aos catedráticos, amigos, irmãos, pastores e colegas que estão à minha retaguarda e lhe dizer que para mim é uma dupla honra não só estar aqui, mas ministrar a palavra de Deus. Tenho certeza de que a minha retaguarda todos teriam condição de falar o que o Espírito Santo colocará aos meus lados nessa noite. Também tenho certeza que o critério usado para que eu pregasse nessa noite, uma vez que o pregador, por dificuldade, não esteve, não foi nenhum critério humano, porque senão nem aqui eu estaria. É critério divino. Quero congratular os colegas a honra que me foi dada nesta noite. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler apenas o primeiro versículo e depois, em pouco tempo, nós vamos compartilhar com a igreja algumas coisas que me chamam a atenção nesta carta. 2 Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Então, o seu assento, querido. Eu vou ser breve e sucinto. Quero convidar você a passear comigo e aos novos companheiros que quiserem e puderem permanecer com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Amados, esse texto que Paulo escreve a Timóteo, eu acredito que na época e no tempo em que Timóteo viveu, somente Paulo poderia dizer, está dito aqui, na época em que viveu o apóstolo Paulo, na época em que viveu Timóteo, ao meu ver, com todo respeito aos companheiros da época, Paulo tinha condições para falar o que disse e para dizer o que falou. Observe que Paulo, lá nos Atos, capítulo 20, de Atos dos Apóstolos, versículo 24, Paulo faz uma citação que deveria de ser tema ou lema de qualquer ministério nosso, que dirigimos ou auxiliamos qualquer igreja. Paulo diz assim: Não tenho nada na minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que me foi proposto para dar testemunho do Senhor. Se todos nós tivermos o lema como Paulo teve no seu ministério, teremos sempre sucesso que temos e nunca vai nos faltar o Espírito do Senhor, como foi citado na vida do pastor Peixoto. Agora observe que é muito simples essa fala, não nos chama muita atenção se não conhecermos a história do nosso irmão apóstolo Paulo, porque existe toda uma trajetória para uma outra citação de Paulo. Observe no capítulo 20, versículo 24 de Atos, ele fala uma palavra chamada carreira. Quando chega lá nos Atos, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz assim: Timóteo, segura essa, meu filho, combati o bom combate, acabei a carreira. Ele fala daquela carreira lá de Atos 20, 24, que ele disse que nesta terra não existia nada que lhe chamasse mais atenção do que a carreira que lhe foi confiada. Ele disse assim: olha, aquela carreira que eu citei, agora ela está consumada. Agora olha que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas não fica por aí, ele diz assim: agora a única coisa que me aguarda é a coroa da justiça. E eu me alegro muito se eu continuar lendo esse texto, que ele diz assim: não só a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Aleluia! Então Paulo poderia dizer: fortifica-te na graça, meu irmão, que há em Cristo Jesus. Eu, quando olho para esse primeiro versículo, eu me lembro de quando eu tenho lá uma dor de cabeça, qualquer problema que eu tenho no meu filho, quando eu comento com alguém, alguém diz assim: olha, o remédio para isso daí é o remédio X. Vai na farmácia X ou no lugar tal que você encontra. A pessoa te dá o nome do remédio e te dá o endereço onde você vai encontrar aquele remédio. E não é o que Paulo está falando de Timóteo. Timóteo, para você, o que resolve o seu problema hoje, meu irmão, chama-se graça. Fortifica-te na graça, é o nome do remédio. E ele dá o endereço onde encontramos a graça. Ele diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Somente há um lugar que eu e você encontramos graça. Só um lugar que encontramos graça. E quem sou eu? Não menosprezando ou querendo me fazer de falsa modéstia para dizer de tudo quanto me compõe a carreira que o pastor Peixoto hoje tem, a grande responsabilidade que ele carrega sobre os seus ombros. Eu tenho a honra de ser ovelha dele já há muitos anos e hoje está aqui congratulando com ele essa data. Mas, meus amados, eu lhe disse que eu ia, em poucos minutos, compartilhar
irmãos, algo muito interessantíssimo nesta carta aqui. Observe que quando ele começa o primeiro versículo, ele se refere a Timóteo como filho. Tu, pois, meu filho. E aí ele começa então fazendo um carinho, como se fosse um carinho na nuca, na cabeça do homem, como um pai com uma criança. Ele começa devagar com Timóteo. Afinal, Timóteo aqui está na flor da sua mocidade. Como que eu sei que lá na frente ele diz assim, Timóteo, as mocidades, o jovem não é problema dentro da igreja, mas o problema é o desejo da mocidade. Fica longe dele. E ele diz assim, tu, pois, meu filho, de maneira carinhosa. Quem não gosta de ser chamado de filho, irmão? Mas a coisa vai estreitando. Por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. No versículo 2, ele já chama Timóteo de uma responsabilidade mais séria. Ele chama Timóteo de soldado. E soldado requer preparo para tal função. E aí eu quero muito rápido aqui, porque lá na frente eu quero parar um pouco. No versículo 2 ele diz assim, olha, Deus só confia esse tipo de obra a homens que são idôneos. E quando ele fala de idôneo, ele não está falando diretamente de idade, de experiência. Ele está falando de homem capaz para ensinar. Mas ensinar como é uma escola ensinar? Talvez não, querido. Porque o maior ensinamento é um exemplo. Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Perguntaram assim, mas por que Êxodo é que vai traduzir? Por que Êxodo é que vai ler? Começa a ser pergunta. E alguém responde lá no capítulo 7, versículo 10. Porque ele buscava o Senhor, colocava o seu coração a cumprir. E depois ele ensinava. Então existe uma escala de valores aí. Primeiro você se dobra e vai buscar. Depois você cumpre, filho. Depois você ensina. Ele ensina o maior ensinamento. Ele vem da teologia. Ele vem da escola. Ele vem dos altos diplomas que existem. Ele vem do caráter. Ele vem do exemplo. E é isso que nós temos aprendido aqui nessa noite. E a coisa vai ficando estreita para Timóteo. Quando chega no capítulo 4, ele diz assim, quem milita não se embaraça com nada dessa vida. E eu imagino agora Timóteo lendo esse texto, e Timóteo começa lendo, talvez abre um sorriso. Ele me chamou de filho, mas disse que eu tenho 6 anos, porque Timóteo era jovem. E agora ele disse que quem milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Mas quando chega lá nos altos do versículo 6, ele faz uma comparação de Timóteo, que aí nos chama a atenção. Ele compara Timóteo a um lavrador. E dentre muitas coisas que eu poderia falar sobre o lavrador, eu queria destacar só uma: paciência. Você planta, e o próprio Paulo nos ensinou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aleluia! O crescimento compete a ele, não é a mim nem a você. Existem hoje muitos métodos no mercado teológico de crescimento de igreja. Igreja com propósito, igreja com visão nova, visão renovada, visão de ontem, visão de hoje, visão de amanhã. Mas o que dá crescimento, amado? Pedro nos ensinou uma coisa: vai bebendo leitinho racional, para que vá crescendo sempre. O que dá crescimento e sustância a um obreiro. Às vezes eu me pergunto por que é o senhor com essa idade, com essas crenças, tantos problemas e a diversidade de vida, familiar, profissional, por que o senhor ainda está de pé? Eu me pergunto. E a Bíblia nos responde: toma um leite racional, para que tu vá crescendo. Coisa linda, irmãos. Vamos caminhar. E quando ele fala do lavrador, ele fala de uma coisa chamada paciência. O lavrador conta com o tempo, mas nem sempre o tempo atende a sua necessidade. Nem sempre o tempo atende aquilo que o lavrador